Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Informe Blumenau Entrevista Especial Eleições 2022, dando visibilidade aos candidatos ao governo de Santa Catarina. A nossa conversa hoje é com o promotor público Odair Tramontim, ele que é candidato ao governo de Santa Catarina pelo Partido Novo. Promotor, obrigado pela sua deferência com o Informe Blumenau, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, prazer voltar aqui, eu que sou mais ou menos da casa, e me coloco à tua inteira disposição para conversarmos aí sobre a pauta que você entender interessante para as pessoas a quem eu agradeço por estar nos assistindo. Maravilha, essa entrevista foi gravada no dia 8 de setembro de 2022, no final da tarde, e como todas as 5 que já fizemos até agora com outros candidatos, terá cerca de 30 minutos com perguntas sobre política e propostas de governo. Candidato, o Novo e o senhor têm repetido como mantra a questão do fundão eleitoral, é o principal tema da campanha. Mas a gente percebe pelas pesquisas aqui em Santa Catarina e as pesquisas nacionais que o Novo não está decolando. Será que o eleitor está realmente preocupado com isso? Ele não quer saber de propostas mais concretas para geração de emprego, para diminuir a fome, para diminuir a desigualdade social? Primeiro que o Novo não está decolando não é verdade, né? Nós estamos numa crescente, a campanha começou agora, e a gente tem percebido pelo andar da carruagem, e até porque você sabe disso, a campanha só deslancha mesmo nos últimos 10 dias. Aí você sabe quem é quem. Mas eu vou falando do fundão. Nós temos falado muito sobre o fundão e estamos conversando com os eleitores através de espaços como esse, nos debates, para mostrar que o fundão, o debate sobre o fundão não é menos importante. Ele é fundamental, em especial para nós do Partido Novo, não só porque nós não usamos. Nós somos o único partido que não usa o fundão eleitoral. Não, é pelo que ele representa. E eu quero me dirigir às pessoas fazendo a seguinte observação. Um dos principais problemas da política, para mim, do momento, além de vários outros, mas o principal é o descolamento do que fazem os políticos, do que dizem os políticos do mundo real, do mundo em que o eleitor vive, né? Eu tenho batido muito firme nisso. Por quê? Porque o eleitor deseja uma coisa e os políticos fazem outra. E eu vou mostrar o que o fundão significa. Então nós do Partido Novo defendemos a reconexão entre a política e o cidadão comum. Uma prova disso é que eu sou um singelo servidor público, um professor universitário, e sou candidato a governador, numa demonstração de que para o Partido Novo os espaços da política têm que ser ocupados pelo cidadão comum, o profissional bem-sucedido que se apresenta para a política para servir e não para ser servido. Para nós, a política não pode ser uma profissão. Ela tem que ser um ambiente temporário de entrega. E no Brasil você sabe disso, que ela significa uma profissão. Os meus concorrentes demonstram isso. Todos, uns com 50, 45, 30, há mais de 30 anos na vida política. Então a política do Brasil virou uma profissão, virou um negócio. E onde é que entra o fundão? O fundão é uma decorrência desse negócio. Cada deputado federal eleito significa 11 milhões de reais para os partidos políticos. Então quando eu falo para o eleitor que pega 470 e fica em engarrafamentos, tem parentes que morrem, eu quero mostrar para o eleitor dizendo o seguinte: o orçamento da 470 em 2022 foi de 83 milhões. E os deputados e senadores tiraram do bolso do contribuinte quase 5 bilhões de reais. Então isso é uma demonstração desse descolamento. Enquanto a infraestrutura do Brasil inteiro, um país continental, em 2022 vai receber pouco mais de 7 bilhões, os políticos vão gastar quase 5 bilhões em 45 dias. Então, quando o eleitor entender essa disparidade, sobretudo essas pessoas que estão aí, os mais de 100 mil catarinenses em fila de espera por uma cirurgia eletiva, eles vão entender que o fundão, de fato, é um assalto que os deputados fizeram do dinheiro da saúde, da educação, da segurança e da infraestrutura. E nós
entendemos que é importante que essa reflexão seja colocada como um ponto fundamental das campanhas de 2022. Candidato, vira e mexe quando o senhor e o Novo falam do fundão, algumas pessoas me procuram para apontar uma suposta contradição sua e do próprio partido, e é importante ouvir a sua reflexão. O senhor é promotor público, talvez um dos segmentos do serviço público onde os salários são mais altos, acima dos 30 mil, 35 mil reais, fora os benefícios. Desde abril, o senhor está licenciado de forma remunerada, recebendo o salário do promotor. Se a gente contar com 2020, o senhor também foi candidato a prefeito, são ali, em média, 10 meses que o senhor foi candidato de forma remunerada com dinheiro público. Cerca de 400 mil reais numa conta baixa. Não há nada de legal nisso, como não há nada de legal no fundão. A questão é outra, de ordem moral, de ordem ética. Não tem ordem moral nesse negócio, não. Só deixa eu terminar. O que o senhor me diz isso? Procede ou não procede essas informações? Não é uma contradição? Não fica mais fácil fazer campanha sem fundão recebendo esse salário? Deixa eu te dizer. Vamos Primeiro, eu poderia estar recebendo o meu salário desde 2016, quando eu tinha tempo de me aposentar. E não me aposentei. Eu estou trabalhando no Ministério Público com tempo de aposentadoria desde o final de 2016. Então, portanto, tenho mais do que crédito. Então, eu tenho coerência. Então, esse discurso não cola em mim. Eu tenho coerência. Se eu não tivesse essa condição, eu não faria isso. Primeira coisa. Segundo, é uma obrigação legal. E não sou eu, promotor Tramontim, que está ganhando. Todos os servidores públicos do Brasil são obrigados a se licenciar como condição de elegibilidade. Segundo. Terceiro, coerência minha e do meu partido. O deputado Gilson Marques apresentou um projeto pedindo que essa situação seja modificada. Então nós temos autoridade moral, autoridade política para dizer que uma coisa não se confunde com outra. Esse é um ponto muito importante. E o governador Moisés... E sabe por que é isso? Porque é uma coisa absurda que um funcionário público poderia influenciar, o motivo da desincompatibilização é esse, que eu poderia usar meu cargo para influenciar, usar o meu poder, como se eu tivesse grande poder, para influenciar o eleitor. E aí o mesmo sistema permite que um governador concorra estando no exercício do cargo. Então, essas contradições vocês não levantam. A minha, sim. E a minha não é contradição. Então, eu refuto com veemência essa história de que eu estaria me locupletando. Não estou, porque, repito, assim como o governador Moisés, que está aposentado desde os 47 anos, eu tenho contribuição há mais de 40 anos e, repito, desde o final de 2016 eu poderia estar aposentado. Candidato, a gente tem buscado apurar contradições e dar espaço para todos os candidatos. Não é que o senhor dizer que essas a gente não levanta. Vamos lá, vamos para a questão de prioridades como governador. Vamos lá. O que o senhor apresenta? O senhor diz assim, essa vai ser a prioridade das prioridades do Partido Novo, do meu governo, para que o eleitor vote no senhor. Primeira coisa, o nosso modelo de gestão, que é totalmente diferente do atual modelo de gestão da política que não tem dado certo. Nós primamos pela profissionalização da gestão, colocando pessoas certas nos lugares certos, contratando os secretários, contratando os cargos comissionados em geral pelo currículo, pela trajetória e não pela indicação política, como é feito no sistema tradicional. Como é que é feito para a pessoa entender? As pessoas fazem campanha, e é isso que acontece. Por que os comissionados são arrebanhados para distribuir santinhos, para fazer bandeiraços? Por quê? Porque eles dependem desse emprego. Então, o Partido Novo faz esse modelo de gestão, escolhendo os secretários, os gerentes, as coordenações, todos os cargos comissionados por processo seletivo. E isso tem dado certo. Joinville, que é a cidade maior de Santa Catarina e o nosso único governador, o nosso único prefeito do Brasil, o Adriano Silva, fez isso. Quando aqui em Blumenau o prefeito foi preencher os cargos comissionados, ele preencheu o quê?
pela coligação. Um indica aqui, outro indica lá, vereador tal tem tantos cargos na secretaria tal, porque esse é o modelo. O que o Adriano fez lá? Não tinha nenhum cargo prometido, abriu o processo seletivo, recebeu cerca de 20 mil currículos e contratou os seus cerca de 500 cargos comissionados. Duas coisas. Primeiro, valorizou, sobretudo, cerca de 65% são funcionários públicos de carreira, e aí desmistifica uma narrativa de que o Novo não gosta de servidor público. Muito pelo contrário, é o partido que mais valoriza o bom servidor público. Então, esse é um ponto, né? Segundo ponto, manteve 3 secretários do antigo prefeito, porque se eram bons, continuam. E por fim, esse quadro montado apresenta resultados espetaculares. O prefeito tem uma avaliação positiva de quase 90%. Transformou Joinville. O joinvilense recuperou a autoestima. Eu tenho estado muito lá e a gente percebe as pessoas na rua dizendo: prefeito, muito obrigado pelo tipo de gestão honesta, séria. Não tem gaeco indo lá fazer busca e apreensão, não tem dinheiro apreendido em casa de vereador que perdeu a eleição, não tem nada disso. Por quê? Porque nós fizemos política no andar de cima, com ética, com decência, com profissionalismo. Então, é nesse sentido que eu vou fazer no governo do Estado. Estou chegando numa eleição sem coligação, sem absolutamente comprometer nenhum cargo público, zero, porque nós vamos compor a equipe, como o Adriano fez lá, como o Romeu Zema, que é outro exemplo, o governador de Minas Gerais, que montou uma equipe e em 3 anos e meio recuperou um estado absolutamente falido, cujos funcionários estavam no Serasa, porque o governo anterior não pagava folha de pagamento, não pagava empréstimo consignado, não pagava 13º, e por isso que nós somos respeitados pelos servidores públicos, tanto de Minas Gerais como de Joinville, porque nós valorizamos os bons e reconhecemos a capacidade de cada um. Então, esse choque de gestão nós vamos dar também no governo. Esse é o principal diferencial, e depois eu posso falar sobre outras questões, aquelas equações básicas, saúde... Vamos pegar a questão da saúde, porque tem sido o tema que tem dominado a campanha eleitoral aí, em especial a questão das consultas mais de alta complexidade, exames de alta complexidade, cirurgias e tal. Como fazer para resolver esse gargalo? Bom, primeira coisa que qualquer governador que assumir vai ter que fazer é enfrentar esse problema dos mais de 100 mil catarinenses em fila de espera. Isso é inaceitável, Alexandre, sobretudo num momento em que o governo está com uma saúde financeira como jamais visto nos últimos anos. Então é preciso equacionar isso. Mas tem um recado, faz um mutirão. Não vai resolver. Você faz um mutirão. O mutirão é a demonstração do fracasso da gestão. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar de fazer política na saúde. Se faz política na saúde. Eu visitei em todas as cidades que eu fui, eu visitei os hospitais. Visitei os hospitais para entender o modelo, para entender os problemas e, sobretudo, para ouvir sobre as possíveis soluções. E, unissionamente, os hospitais especiais, os hospitais filantrópicos dizem: o problema, promotor Tramontim, é que se faz política na saúde. E quando eu falo faz política, a má política. Tanto que o atual... O secretário do Moisés é candidato a deputado. Não estou tirando o direito dele ser. Mas significa dizer que lá ele fez o que sempre se fez. Que é o quê? Que é você tomar decisões na saúde de olho no resultado eleitoral. E aí eu fui no Hospital Santa Isabel, Santo José, Marieta, e todos dizem: qual é o problema dessa elevada fila de espera? O problema da não especialização dos hospitais. Você precisa equacionar os hospitais em alta resolutividade, em média resolutividade e em baixa resolutividade. Ou seja, vocacionar os hospitais. Esse é um problema importante. E aí, mas eu falei para o Santa Isabel, que é o nosso hospital que a gente mais conhece, mas por que vocês não estão atendendo essa demanda? Não tem médico? Não, tem médico, temos estrutura, falta leite de UTI. E aí o que os políticos fazem? Eles vão e colocam, para ganhar voto,
UTI em hospitais menores, por exemplo, Gaspar, Indaial, não estou dizendo que eles não têm o direito de fazer isso, mas essas UTI ficam subaproveitadas, por quê? Porque nesses hospitais menores se fazem cirurgia de menor complexidade e a demanda por UTI é menor. Então, se você fizer assim, ó, por exemplo, depois a gente vai ver lá quando assumir o governo, mas assim, o hospital referência vai tratar de alta complexidade. Os hospitais menores, como é o Hospital de Indaial, Hospital de Timbó, Hospital de Gaspar, aqui para dar um exemplo nosso aqui, as outras cidades valem o mesmo, vão se ocupar de média complexidade, de baixa complexidade. Como tem sido feito aqui em Blumenau, mais ou menos no Hospital da Vila Itopava. Ele tem sido vocacionado, direcionado e tem feito um grande trabalho nessa área. Então é preciso, Alexandre, que a gente faça gestão da saúde pública. O governo vai gerenciar isso, porque o senhor tem citado, mas, por exemplo, os hospitais aqui de Blumenau são todos filantrópicos. Os hospitais, o senhor citou ali de Indaial, a prefeitura que está administrando. Então vai ter que fazer um bem bolado com as gestões locais dos hospitais, com as prefeituras. Bom, para as pessoas entenderem, nós temos 3 modelos de gestão. Tem a gestão direta, que são os hospitais públicos, cujos serviços são prestados por funcionário público. Nós temos os hospitais administrados por OS, que são as organizações sociais, que a gestão é privada, né? Que é esse outro modelo, e temos os hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos são as meninas dos meus olhos. Por quê? Porque são eles que resolvem os problemas principais da saúde. E vou dar um exemplo a respeito. Bom, Blumenau eu cito muito, tenho falado muito sobre a saúde de Blumenau, que é das grandes cidades a única que não tem nenhum hospital público. Blumenau não tem hospital público. E tem a melhor medicina de Santa Catarina, digo sem bairrismo, mas por reconhecimento. E o que isso significa, Alexandre? E tem que reconhecer o mérito do governador Moisés. Eu critico, mas elogio. O Moisés fez a política hospitalar catarinense, que é voltada para destinar recursos de forma objetiva. E nós vamos manter essa política? Não só isso. Vamos ampliar. Porque você vai resolver grande parte dos problemas da saúde quando você colocar dinheiro nesses hospitais filantrópicos. Só para dar um exemplo para concluir esse raciocínio. O custo de um leito por administração direta, feita por servidores públicos, é R$43 mil, segundo um dado que me é apresentado pelo Hospital de São José de Criciúma, Hospital Filantrópico. Quando é por OS, é R$32 mil. Quando é por Hospital Filantrópico, é R$12 mil. Então significa dizer que você vai gastar menos dinheiro, vai ter melhores resultados e, consequentemente, vai enfrentar o problema. É fácil? Não é fácil. Né? Você precisa desconstruir os monstros que tem. É uma visão de curto, médio e longo prazo, mas alguém tem que começar a fazer gestão profissional na saúde. Candidato, já estamos com 18 minutos de entrevista. Eu quero falar sobre uma outra área que é importante, que é a questão da infraestrutura, mas já quero puxar para a nossa região, né? Afinal, nós estamos aqui, concentrados aqui, e o senhor é daqui, morador de Blumenau. Blumenau está ilhada. Está ilhada, porque é um pecado, porque é difícil de chegar, é difícil de sair, vai lá para cima, para baixo, tudo é complicado, tudo já vai saber que vai ser um cara. Não é só problema de Blumenau, mas Blumenau é um bom exemplo disso. O que o senhor pensa para a questão da infraestrutura? A infraestrutura de Santa Catarina, seguramente o estado com a pior infraestrutura, afeta as nossas vidas. Hoje o corredor da morte é a 470, lamentavelmente, e afeta a questão da atividade econômica, né? Porque ela influencia no custo da logística, né? O mundo gasta em torno de 8% na logística, o custo. A média brasileira é de 11% e Santa Catarina é 14%, segundo dados da Fiesc. Nós, num estado com pouco mais de 1% do território, sexta economia e a pior infraestrutura. Como é que vai ser feito isso? Bom, a novela da 470 é uma demonstração inequívoca. Por isso que eu insisto, para quem vai votar nessa turma que usa fundão, né? O fundão dava para levar até a 116. Em 45 dias eles vão gastar. Então, precisa priorizar. Os principais gargalos são de responsabilidade do governo federal. Isso é verdade. É a 470, é a 280 e especialmente a 282, que traz toda a riqueza do agronegócio de Santa Catarina. Então nós estamos à beira do colapso, Alexandre. Segundo dados que me foram apresentados, hoje a velocidade média em algumas regiões para transportar a mercadoria da fábrica até o porto para exportação é de 25 a 30 km por hora. Isso é a era das carroças.
Literalmente, um bom cavalo do tempo do Dr. Blumenau dava uma enfrentada nisso. Então é preciso enfrentar isso. Como é que vai ser feito isso? O Estado não tem dinheiro. Né? O Estado que eu vou administrar vai ter que cuidar das estradas estaduais, que estão abandonadas, em especial na região oeste. Buraco, desde 2018, o governador não fez absolutamente nada. Estão abandonadas. Bom, a obrigação do governador estadual é cuidar das estradas estaduais. Em relação às federais, que são os principais gargalos, primeiro o governador vai ter que usar a sua liderança. Vai ter que, junto com o parlamento, os nossos deputados, e no pelo do governo federal, seja qual for o presidente, para nós exigirmos aquilo que é nosso. Não dá mais, não, sob pena do colapso. E há uma ideia que a gente vai levar para o governo federal, é o seguinte, é fazer concessão. É fazer concessão. Tem que passar para a iniciativa privada. A 101, você sabe disso, só rodou quando se fez isso. Né? E nós precisamos fazer, porque hoje eu pagaria, as pessoas reclamam de pedágio, eu pagaria 20, 30 reais para ir daqui a Florianópolis, mas para poder irem civilizadas 1h30. Mas concessão depois de duplicado hoje? Aí temos que ver se tem concessão. Aí depende, se você fizer antes o pedágio fica mais barato, se fizer depois o pedágio fica mais caro. Então isso é uma equação que precisa ser feita. Porque pagar pedágio nessas rodovias, tá louco, do estado que estão. Eu também concordo que tem que fazer, mas... Não, a questão é a seguinte, hoje eu tenho falado com o cidadão comum. O cidadão comum tem dito, doutor, eu prefiro pagar o pedágio do que ficar correndo risco de vida e ficar demorando 3h30, eu estou demorando, tem dia, 3h30 para ir até Florianópolis. Só o que eu gasto de combustível a mais vai me economizar o pedágio. Então a gente precisa desmistificar essas bobagens aí. O mundo inteiro é pedagiado. Sai para São Paulo, aquelas maravilhosas estradas, todas a gente paga pedágio. Então, o que acontece? Enquanto nós ficarmos dando dinheiro para fundão, cada vez mais nós vamos ter piores rodovias. Então, vamos ter que enfrentar. Esse é, talvez, a única equação para resolver o problema da infraestrutura. O Partido Novo defende, né, um enxugamento do Estado, você falou isso bem no começo da sua apresentação também. Pensa em algumas áreas que o senhor quer privatizar. Nós temos alguns gigantes em Santa Catarina, Celesc, Casan, SC Gás. O senhor vai meter a mão nisso aí? O senhor já tem um estudo, já conversou com seus colegas de partido? Não, isso aqui, eu sentando lá, nós vamos mandar um projeto para a Assembleia para privatizar. Não é para conversar com o Partido. O Partido Novo, por ele, privatizaria quase tudo. Nós entendemos isso. As estatais, elas só são importantes para os políticos que nomeiam os presidentes, as diretorias, inclusive no âmbito federal o roubo, né? Então, os grandes assaltos aos cofres públicos são das estatais, que elas são estratégicas para os políticos. Agora, eu tenho que admitir que nós vamos precisar da Assembleia Legislativa, nós precisamos convencer os nossos deputados, precisamos convencer a sociedade que ainda é iludida, achando que as estatais são benéficas para a sociedade. Nós vamos provar que não. Mas eu não vou ficar fazendo bravata, que vou fazer isso, fazer aquilo. Mas o eleitor tem que saber que o Partido Novo privatizará tudo aquilo que for possível. Candidato, nós estamos aí nos encaminhando, temos 6 minutos ainda. Eu queria fazer mais 2 perguntas. Sobre educação? Quer fazer? Vamos lá. Eu quero fazer uma observação para as pessoas que estão ouvindo. A nossa educação também está na UTI, assim como a saúde. O nosso IDEB não aumenta desde 2017. Nós temos milhares de vagas em aberto e nós temos jovens desempregados. Uma demonstração inequívoca de que a escola não está formando gente qualificada para o mercado de trabalho. Só na área de tecnologia, Alexandre, nós temos cerca de 12 mil vagas, salários a partir de R$4.000 que não são preenchidos por falta de candidato. Então nós temos que bater firme no ensino profissionalizante. A média mundial dos países desenvolvidos é os europeus, cerca de 45%, o Brasil é 8%. Mas o que o senhor quer fazer? Como é que ensino profissionalizante. Nas escolas de ensino médio? Não, no contraturno. O Romeu Zema está qualificando mais de 50 mil jovens na capacidade instalada no Sistema S, por exemplo, Senai, SESI, tem escolas técnicas importantes e basta o Estado aportar poucos recursos, cerca de R$5.000 por aluno. O Romeu Zema está formando jovens
que têm essa oportunidade de ter uma perspectiva de vida, de trabalho. Então, o foco, até porque é obrigação do Estado o ensino médio. Então, nós vamos focar isso, até porque, Alexandre, principalmente, você tem filhos, sabe que, e eu tenho filhos adolescentes, cerca de 20% de evasão escolar nos últimos tempos em relação ao ensino médio. Então, nós precisamos manter esses jovens e é preciso daí um trabalho usando a tecnologia para acompanhar esse menino, não esperar ele abandonar a escola. A escola tem condições de fazer esse acompanhamento. Então, Minas Gerais tem feito isso, o Adriano tem feito um trabalho excelente lá em Joinville a respeito disso. Então, nós vamos focar investimentos na educação, mas baseado no resultado. Esses dias, para encerrar, o governador Moisés, num debate, falou: eu aumentei 1 bilhão de investimentos na educação. Eu perguntei: e quanto que melhorou o IDEB? Ele não me respondeu por quê? Porque não aumentou nada. Ele continua estacionado desde 2017. Então, o Partido Novo quer valorizar o professor, mas cobrando resultado. Nós precisamos urgentemente trazer a escola do século passado para o século XXI. Nós temos uma escola analógica e aluno digital. Você tem adolescente, sabe? É o jovem polegar. E nós estamos educando nossos filhos exatamente como você foi educado, como eu fui educado 40, 50 anos atrás, no GIS. O nosso jovem hoje, ele precisa de mecanismos diferentes, currículos diferentes e atrativos diferentes para ser mantido na escola. Candidato, vamos à parte política, a parte da reta final, 5 minutos a gente ainda tem. O Partido Novo é um partido de elite? Deixa eu lhe perguntar, o que passa às vezes uma imagem é que as pessoas que representam, estão na linha de frente, são profissionais bem-sucedidos, empresários, profissionais liberais, e passa esse sentimento que as pessoas, talvez são pessoas que não conhecem o Sistema Único de Saúde, não conhecem uma educação pública. Estou enganado? Totalmente enganado. Eu sou filho de agricultores. Minha mãe aposentado com salário mínimo, meu pai ganha salário mínimo. Mas faz tempo, não interessa. Os meus irmãos mais velhos são agricultores. E sabe como é que eu cheguei onde eu cheguei? Estudando na escola pública. Então nós temos que valorizar a escola pública, nós temos que criar alternativas na escola pública. E essa conversa, Alexandre, de dizer que o Novo é partido de rico, mentira! Partido de rico somos partidos tradicionais aí que tem dinheiro. Nós somos partido de gente que trabalha, de gente bem-sucedida. Por isso que nós defendemos. Nós arrumamos a nossa vida para entrar na política e não entramos na política para arrumar nossas vidas. Essa é a diferença. Todos, e eu tenho dado muitas entrevistas, todos os nossos candidatos são gente que se formaram. Olha o Gilson Marques, filho de um bancário, é nosso deputado. Olha os nossos candidatos, são todos pessoas que trabalham, não tem ninguém de elite, não tem rico no nosso partido não. A gente faz campanha na crença, a minha campanha é a campanha do S, que eu tenho chamado, que é da sola de sapato, da saliva, do suor e dos nossos seguidores, a quem eu peço a tua audiência para me seguir nas redes sociais, @OdairTramontim. Por quê? Porque eu não uso dinheiro público, porque eu não uso fundão e eu só tenho 16 segundos de horário político de televisão. Aqui o senhor tem 30 minutos. Candidato, vamos lá, para encerrar. Queria até buscar um pouquinho também do promotor público combativo. Como é que o senhor analisa, e eu tenho perguntado isso para praticamente todos os candidatos, menos para o candidato do PT, a avaliação do governo federal, do governo Bolsonaro. A gente sabe da força que o Bolsonaro ainda tem em Santa Catarina. A gente tem percebido, o senhor já foi promotor eleitoral, a gente tem percebido que o presidente tem usado a máquina pública em prol da campanha dele. E também tem feito uma série de ações que se consideram tanto de eleitoreiro. Qual é a sua avaliação sobre o governo Bolsonaro? Esse uso da máquina pública, o Bolsonaro está fazendo, a Dilma fez, o Lula fez e a origem é única, reeleição. Nós temos que acabar com a reeleição. Não pode ter reeleição. Ou então que ele se desincompatibilize, como eu tive que me desincompatibilizar. Então esse é um problema que tem que ser enfrentado. O Moisés viaja de avião, eu vou de carro, agora ele pegou licença essa semana, mas eu vou até Chapecó de carro participar de um debate, ele vai de avião, pago pelo meu dinheiro. Então, isso é preciso equacionar. Em relação ao governo Bolsonaro, eu não vou fazer avaliação, por quê? Porque quem tem que fazer é o eleitor, é um governo presente. Eu faço a avaliação do Lula, porque o Lula, um percentual bem expressivo dos
eleitores não sabem quem foi o Lula. Eu digo, o Lula é um ladrão que devia estar preso e não concorrendo a um cargo de presidente da República. O Bolsonaro tem acertos, como todo governo, tem muitos erros, tem uma postura pessoal que desagrada quase todos nós e o eleitor vai ter condições de avaliar. Nós temos candidato próprio, Luiz Felipe Dávila, você entrevistou ele, percebeu a qualificação, o debate desses dias mostrou as credenciais dele. Então nós defendemos o nosso candidato e lá no segundo turno nós vamos nos posicionar a respeito de um ou de outro. Candidato do Partido Novo ao governo de Santa Catarina, Odair Tramontim, obrigado pela entrevista, boa sorte na tua empreitada. Agradeço mais uma vez essa oportunidade, esse espaço, que são os únicos ambientes que me colocam em condições de igualdade. E eu quero me dirigir ao eleitor pedindo que vote no Partido Novo, no Tramontim, que tem nos exemplos dos nossos deputados federais, que estão sempre dentre os melhores do Brasil no ranking dos políticos, dos nossos vereadores, do nosso governador Zema, do nosso prefeito de Joinville, a referência de que a política de um jeito novo tem espaço, dá certo e entrega bons resultados. Nós queremos entregar para os nossos adolescentes que estão aí aquilo que estão nos prometendo, Alexandre, desde os anos 70, de que o Brasil é o país do futuro. O futuro começa agora. A visão é de longo prazo e nós vamos mostrar para Santa Catarina de que uma pessoa fora da política, mas baseado em princípios e valores, tem condições de entregar serviços de qualidade, de revolucionar o jeito de administrar que não tem dado certo. Eu encerro com uma frase atribuída ao Einstein, para aquelas pessoas que não concordam com a política que está aí, como eu, dizendo que a gente não consegue resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Ou seja, não teremos uma administração pública melhor se nós continuarmos votando nos candidatos de sempre. Candidato, mais uma vez, obrigado. E obrigado a você que nos acompanha. Estamos encerrando a 6ª entrevista com os candidatos ao governo de Santa Catarina para que você, eleitor, tenha o melhor discernimento para fazer a melhor escolha em outubro. Vá lá, pesquisa no Informe Blumenau, todos os candidatos estão ali e até o final do pleito ainda vamos conseguir ouvir pelo menos os 8 principais candidatos. Um grande abraço, até a próxima.